estou de volta agora para falar com uma pessoa muito especial, amigo nosso diretor, presidente do Grupo Leste de Comunicação, senhor Edson Gualberto. Bom dia, senhor Edson. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente esse programa que já está se tornando um marco no leste de Minas e grande região do nosso estado, e incentivando naturalmente o comércio de carros nessa região. Eu acho que é esse o grande mistério da televisão, né? É verdade. Eu agradeço muito o senhor por ter cedido esse tempo, sabemos das suas ocupações e agradecemos muito pela gentileza de ter nos cedido essa entrevista. Apesar de que gostaríamos muito de estar falando de assuntos diversificados, né? Outros assuntos que alegram mais a população, os nossos telespectadores. Hoje o assunto que nós vamos estar colocando em foco vem exatamente dessa amizade, desse conhecimento que o senhor teve com a pessoa que esteve no nosso meio, vamos dizer assim, o Beto Teixeira, uma pessoa que a gente tem com muito carinho, um grande profissional. Então, a pedido até mesmo da família, que o senhor o fizesse como representante, já visto que o senhor teve todo um conhecimento junto com o pai do Beto. Conta pra gente um pouquinho da história do Beto. O Beto, eu acho que ele nasceu dentro de rádio. Eu e o pai dele, o Chico Teixeira, nós éramos arrendatários. Começamos como diretores da Rádio Por um Mundo Melhor e depois como arrendatário. E o Beto ainda criança junto com a gente, participando e acompanhando o pai e sendo também quase um filho da gente. O Beto conseguiu, na sua vida, colocar o rádio e a história de Governador Valadares, principalmente no esporte, dentro da sua cabeça. Eu nunca procurei o Beto para falar com ele ou para ver o arquivo que ele tem. Mas eu acho que o arquivo que ele deve ter na cabeça e deixou dentro de casa foi fantástico. O Beto é uma pessoa simples, uma pessoa que sofreu muito durante a sua existência. Ele teve uma doença grave e mesmo assim, com essa doença, ele jamais parou de trabalhar e de falar sobre rádio, sobre esporte, sobre televisão. E até que, por fim, conseguiu a sua própria emissora, a Rádio Cultura, uma emissora comunitária, mas muito bem dirigida, muito bem organizadinha. O Beto, ele era um combatente na área do erro, batia forte e era também um incentivador das coisas boas para a nossa cidade. Ele, como vereador, foi muito bem votado. Ele, quando vereador, ele disponibilizou quase que toda a sua verba de vereador para ajudar aqueles times de várzea a fazer. Ele tem, inclusive, me parece que 2 campos Beto Teixeira. Eu não me lembro bem aonde fica, mas eu sei que ele trabalhou nesse sentido. Foi um incentivador enorme, um arquivo muito importante do Democrata. Uma história linda do Democrata que o Beto sempre contou e sempre participou. Ele era cruzeirense, mas acima de qualquer suspeita era um autêntico democratense, né? Ele poderia dizer que era o maior democratense de Governador Valadares da região. Ele amava profundamente o democrata, brigava muito por ele e o esporte dele sempre foi falar do democrata. Nós não poderíamos falar do Beto se a gente também não colocasse aqui o nome do nosso amigo Carioca. Eu falava sempre na rádio, falava assim, o Beto, você é o aluno do Carioca. O Alírio Dutra também falava assim, olha, o Beto é o aluno do Carioca. Os dois eram brigando permanentemente, eram os homens do Democrata brigando pelo esporte, etc. Eles eram defesa, meio campo e atacante. Atacante também. Ele batia o corner e fazia o gol, porque eu nunca vi tão apaixonado. E o Beto teve além das virtudes naturais, que ele descende de uma família muito correta, uma família brilhante, que é a família do Francisco Teixeira e dos Coelho, que merece um registro muito especial. O Beto trouxe isso para dentro dele e se transformou numa das figuras mais corretas dentro do rádio. Ele não gostava de picaretagem dentro do rádio. E isso ajudou a gente a civilizar a nossa classe, porque, na verdade, a gente, no início do rádio em Valadares, o radialista não tinha nenhum prestígio. Quer dizer, era tratado muito mal pela sociedade. Com uma certa indiferença, né? Uma indiferença e até, de certa forma, com medo. Porque o radialista era muito atrevido em termos de suas reportagens policiais, principalmente, de costumes.
era muito complicado. Vocês me desculpem a garganta que eu estou... Não, é compreensível. Exatamente nesse fato, o Beto ele não só foi um jornalista esportivo, mas ele também já atuou em outras áreas, né? Ele atuou em quase todas as áreas de rádio. Ele é apaixonado por rádio. Eu acho que ele fazia rádio mesmo doente em casa. Tanto que ele gostava. E as pessoas aprenderam muito um carinho com ele. Eu disse aqui anteriormente, ele teve passagens pela rádio, uma FM local, depois ele teve na própria TV Rio Doce também, ele teve um programa durante 7 anos. Lá. Muito bom programa, por cento. Muito bem assistido. Não sei por que o Beto parou de fazer programa de televisão, mas fez, enquanto durou o programa, muito bom o programa dele. E ele se voltou mais para a rádio, né? Rádio, ele é apaixonado, né? Apaixonou com rádio desde cedo e continuou fazendo rádio a vida toda. O Beto, as pessoas têm que ter origem, às vezes eu falo isso, se não tiver origem não chega a lugar nenhum. O Chico Teixeira, que foi meu sócio durante uns 5 anos ou mais, um dos fundadores da Imparsom comigo, quando era Imparsom, gravadora e publicidade, quando fomos arrendatários da Rádio Por um Mundo Melhor por 3 anos, e a gente sofria muito com as discriminações e com as pessoas que chegavam aqui, faziam tremendas picaretagens e iam embora. E o Chico uma vez chegou para mim e falou: Edson, você não precisa ficar preocupado, não. Um dia, não sei quando, haverá um momento em que a verdade, o respeito e a condição de viver honestamente vai prevalecer. E, em resumo, a honestidade um dia vai prevalecer. Você não tem a menor dúvida disso. E eu, baseado nessas palavras do Chico, até hoje estou aqui, tem quase 50 anos que eu estou em Valadares. Você também é um pioneiro na Sou pioneiro aqui em muitas coisas, sou pioneiro em FM, televisão. A primeira emissora de televisão. A primeira de FM, a primeira de televisão, a segunda de televisão. Eu comprei, inclusive... Desculpa, eu e o Getúlio Miranda, tem que colocar sempre que é 50-50, viu? Claro. Nós fizemos aqui um trabalho com rádio muito interessante. Nós somos diretores de todas as rádios aqui, quando eram apenas rádio AM. E hoje e compramos a primeira emissora que nós trabalhamos até como faxineiro dela, que foi a Rádio Bituruna. Impressionante. É uma história criada, né? Hoje, presidente, diretor do Grupo Leste de Comunicação, inclui aí emissoras de televisão, inclui... Nós temos, hoje o grupo que corresponde eu e o Getúlio, nós temos o Diário do Rio Doce. O principal jornal, né? O principal jornal da cidade. Nós temos a Gráfica, que é uma das mais modernas do interior do estado, que é a Leste Editora. Temos a rádio de Açucena, FM, temos 2 rádios aqui em Parsom e Bituruna, que hoje é Globo, né? Filiada ao Sistema Globo de Rádio. Temos a TV Leste, a TV Rio Doce. Hoje a TV Leste é afiliada da Record. Nós ganhamos uma concessão também para a Alpercata, devemos mexer com ela daqui a pouco, e Conselheiro Pena. Aí tem outras 2 rádios, uma delas, se não me engano, que era do Beto também, fez parte do grupo uma época, né? Não, eu apenas, na época, incentivei muito o Beto a conquistar esse canal, porque ele era uma pessoa muito interessante para a nossa família, para mim particularmente, para minha esposa, que conhece muito a família do Chico, e nós trabalhamos juntos muito tempo, então ele ficava torcendo para ele ganhar essa emissora, para realizar pessoalmente. Tá, e essas são as palavras do nosso diretor-presidente do Grupo Leste de Comunicações, o senhor Edson Galberto. Obrigado, senhor, por ter disponibilizado esse tempo, ter vindo aqui. Tá? Nós fizemos isso com uma forma de homenagem ao nosso colega Beto Teixeira, até mesmo a pedido da família, que tem o senhor como uma pessoa muito importante no meio dessa família. Então, representando essa família, nós trouxemos. Eu queria, antes de encerrar, dizer o seguinte, ao pai, ao Chico Teixeira, para ele não se abafar tanto, e nem sofrer tanto, que o Beto deve estar num lugar muito bom, muito bom. E o Chico não merece sofrer. O Chico é um cara honesto, correto, Dona Diná, a família toda. Eu tenho um carinho especial por eles. Eu costumo chamar o Chico de Chico da Diná. Casado com a Dona Diná, é o Chico da Diná. A vida do Chico é a Dona Diná, e o dia da Dona Diná tem a vida do Chico Teixeira. Então eu fico daqui para você, Chico, você tenha calma, vamos viver a vida, o resto que nos resta. O Chico é 10 anos mais velho do que eu.
Nós sempre fizemos essa comparação. Cuidado, você é mais velho do que eu, apenas 10 anos. Mas eu quero que o Chico tenha essa tranquilidade, viver, aceitar as coisas que Deus determina, tanto ele como a dona Diná. E vamos continuar a nossa vida de forma diferente. É isso aí, senhor Edson. Muito obrigado, senhor. As palavras do senhor Edson Roberto, nosso diretor, inclusive emocionado, obrigado. E aqui fica então, portanto, a nossa despedida do nosso querido, ilustre colega Luiz Alberto Coelho Teixeira. Eu volto daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, com mais ofertas para vocês.